O vento do oeste era seco, carregado de poeira fina que arranhava a pele e se infiltrava nos olhos até fazê-los lacrimejar. Quando desci da carroça que me trouxera da estação, meus pés tocaram uma terra dura, rachada, que parecia nunca ter conhecido chuva. Respirei fundo, mas o ar entrou pesado, cheirando a couro curtido, suor e distância. Eu viera de tão longe que minha alma ainda se agarrava ao cheiro do chá de jasmim, ao som dos mercados apinhados, às vozes cantadas de minha gente. Mas tudo isso ficará atrás, como um sonho desbotado. Aqui, no coração selvagem de um território que chamavam de fronteira, eu era apenas uma estrangeira com olhos puxados e língua presa. A carroça partiu em um rangido, levando consigo o último traço de familiaridade. E então eu o vi. Ele estava parado à frente da casa de madeira, uma construção simples, erguida com tábuas cruas, que parecia lutar contra o vento e o tempo. Era alto, de ombros largos, chapéu gasto cobrindo metade do rosto, botas firmes no chão como raízes de árvore. Seus olhos me estudaram em silêncio, não de forma cruel, mas com a rigidez de quem espera algo e encontra outra coisa. Aquele homem não sorriu. Não deu um passo à frente. Apenas me olhou como se o destino tivesse pregado uma peça. E, no fundo, eu soube, eu não era a mulher que ele esperava. Minhas mãos suavam contra a pequena mala que carregava. Dentro dela, um lenço bordado, um saquinho de ervas e o colar de jade que minha mãe havia me deixado. Coisas frágeis diante de um mundo tão hostil. Tentei dizer algo. Abri a boca, mas as palavras que conhecia em minha língua materna soaram inúteis, deslocadas. Ennio, saiu quase como um sussurro. Ele franziu a testa. Não me entendeu. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer insulto. O vento assobiava entre as cercas da fazenda, um corvo grasnava ao longe, e ali estávamos nós, dois estranhos unidos por um erro, ou por um destino que nenhum dos dois escolhera. Ele ergueu a mão, indicando com um gesto seco que eu o seguisse. Caminhei atrás dele, tropeçando na terra solta, sentindo o peso da distância. O chão estava cheio de marcas de cascos de cavalos e pegadas antigas. Cada passo me afastava mais da vida que eu conhecera, e me lançava em um silêncio que parecia sem fim. A casa cheirava a madeira crua e fumaça de fogão. O interior era escuro, iluminado apenas pela luz que entrava por uma janela pequena. Sobre a mesa, pratos de ferro e uma faca grande. Nada delicado, nada que lembrasse lar. Ele tirou o chapéu, mas ainda não falou. Olhou-me de cima a baixo, como se tentasse decifrar a história de como eu havia parado ali. Eu, com meu vestido simples, meu rosto marcado pela poeira da viagem e meus olhos tentando ser firmes, embora meu coração tremesse. Tentei um gesto de cortesia, curvei levemente a cabeça, como se faria em minha aldeia. Ele pareceu confuso, depois desviou o olhar. Foi nesse instante que compreendi a extensão de meu isolamento. Não apenas não falávamos a mesma língua, mas éramos moldados por mundos opostos. O que ele esperava era uma mulher que falasse sua língua, que entendesse a vida da terra, que viesse cumprir a promessa de um contrato feito por cartas. Em vez disso, recebeu a mim, um engano, um imprevisto, uma estrangeira perdida. O medo me subiu pela garganta como um nó. O que seria de mim ali? E se ele me mandasse embora? Eu não tinha para onde ir. As estradas eram longas e perigosas, e eu não possuía dinheiro para recomeçar. Mas junto ao medo, outra coisa nasceu. Uma faísca de determinação. Eu havia atravessado oceanos, suportado a desonra de ser enviada como mercadoria, enfrentado olhares curiosos e desprezo. Eu não deixaria que o silêncio desse homem me destruísse. Naquela noite, quando me deram um canto no quarto pequeno ao lado da cozinha, sentei na beira da cama dura e respirei fundo. Lá fora, o vento batia contra as paredes como um tambor antigo. Fechei os olhos e apertei o colar de jade contra o peito. Podia não falar a língua. Podia não ser a noiva que ele esperava. Mas ainda era eu. Uma mulher com sangue, alma e coragem. E eu sobreviveria ao silêncio da fazenda, mesmo que tivesse de aprender palavra por palavra, gesto por gesto, até que minha voz encontrasse um lugar nesse mundo de poeira. Na escuridão,
ouvi passos pesados no piso de madeira. Ele passava pela sala, acendendo um cigarro. A chama iluminou por um instante seus olhos cansados. Pensei em tudo o que ele carregava: solidão, expectativa quebrada, talvez raiva. Pensei em mim mesma, uma sombra caída em sua porta. E, pela primeira vez, me perguntei: será que dois estranhos podem aprender a ouvir o silêncio um do outro? As manhãs na fazenda começavam antes que o sol tivesse coragem de surgir no horizonte. O canto áspero do galo cortava o silêncio, e logo depois eu ouvia o ranger da porta, os passos firmes dele atravessando o pátio, o bater de botas contra o chão duro. A rotina era um relógio que não precisava de ponteiros, cavalos alimentados, cercas inspecionadas, baldes de água carregados do poço. Eu observava de dentro da casa, tentando aprender pelos olhos o que não podia entender pelas palavras. O fazendeiro vivia como se cada movimento fosse parte de uma coreografia repetida milhares de vezes. Ele não precisava de companhia, ou pelo menos parecia acreditar nisso. Seu olhar sobre mim era desconfiado, quase duro, como se eu fosse uma sombra intrusa que o destino havia colocado em sua soleira. Eu sentia o peso daquele olhar, e ao mesmo tempo me obrigava a sustentar o meu, para não desaparecer por completo naquela terra. Minha aldeia na China era feita de cores e vozes. As ruas estreitas, cheias de vendedores, crianças correndo, mulheres conversando enquanto lavavam roupas no rio. Havia cheiro de temperos no ar, som de música em festas. Aqui, nada. Apenas o vento seco, o mugido distante do gado e o estalo do chicote quando ele guiava os animais. O silêncio era tão espesso que às vezes eu tinha vontade de gritar, só para quebrá-lo. Na cozinha, descobri o quanto era diferente o sabor da sobrevivência. Milho, feijão, carne salgada. Nada de arroz fofo, nada de sopas delicadas. Mastigar era quase sempre uma batalha. Mas aprendi a aceitar cada refeição como um sinal de que eu ainda estava viva. A comunicação entre nós era uma muralha. Eu dizia palavras em minha língua, e elas caíam no chão como pedras sem eco. Ele falava em português, e para mim soava como trovão distante, impossível de decifrar. Então começamos, aos poucos, a inventar uma forma de nos entendermos. Certa vez, tentei perguntar sobre o poço. Peguei um balde, apontei para ele e depois fiz um gesto de beber água. Ele arqueou uma sobrancelha, mas entendeu. Foi até o quintal, mostrou-me a corda, a manivela, o peso da água subindo. Olhei para ele e sorri, em sinal de gratidão. Ele não sorriu de volta, mas não desviou os olhos tão rápido quanto de costume. Outra noite, quando a lua estava cheia, decidi desenhar. Peguei um pedaço de carvão e, em uma tábua esquecida, rabisquei figuras simples: uma casa, uma mulher, um homem, dois caminhos que se encontravam. Ele olhou por cima do meu ombro, e por um instante sua expressão mudou. Não era desconfiança, nem raiva. Era algo como cansaço misturado com curiosidade. Bateu com a mão na tábua, apagando parte do desenho, e depois fez sua própria marca, um cavalo tosco, uma arma. Era seu mundo, tão diferente do meu. Mas, naquela noite, as linhas pretas no carvão falaram mais do que nossas línguas poderiam. Pequenos gestos começaram a costurar um fio entre nós. De manhã, eu encontrava comida extra deixada para mim, um pedaço maior de pão, um pouco mais de café na caneca. Não havia palavras, mas havia cuidado escondido ali. Em troca, comecei a lavar suas roupas, esfregar o pó e o suor dos tecidos ásperos. Quando ele encontrou as camisas limpas penduradas no varal, não disse nada, mas percebi a forma como seus dedos tocaram o tecido antes de guardá-las. Ainda assim, a tensão era um peso constante. Cada vez que eu via a forma como ele me olhava, aquele lampejo de decepção que tentava esconder, mas que aparecia sempre, lembrava-me cruelmente da verdade: eu não era a mulher que ele esperava. Eu era um engano, um nome trocado em algum papel, uma estrangeira enviada ao lugar errado. Às vezes, à noite, eu o ouvia sentado na varanda, fumando, o cigarro aceso como um pequeno farol na escuridão. Ele murmurava palavras em português, baixas demais para que eu entendesse. Talvez falasse com os fantasmas de sua solidão,
talvez com a mulher que nunca chegou. Eu, no quarto ao lado, encolhia-me sob as cobertas, perguntando-me se algum dia ele me veria como mais do que um erro. Mas havia também algo mais profundo, que eu mesma não queria admitir. Apesar do silêncio, apesar da distância, havia segurança em sua presença. A forma como ele enfrentava a terra, o gado, os perigos invisíveis do oeste. Eu não compreendia suas palavras, mas compreendia sua força. E, aos poucos, comecei a acreditar que, se o destino me havia colocado ali, talvez fosse porque até no deserto do silêncio pode nascer uma semente. O oeste não dormia em paz. Por trás do silêncio da fazenda, havia sempre um sussurro de ameaça, como se a poeira trouxesse segredos de homens armados e corações sem lei. Eu aprendi rápido a distinguir sons, o mugido inquieto do gado à noite, o galope distante que não pertencia a nenhum animal dele, o latido agudo dos cães que pressentiam perigo antes de nós. Na minha terra, os inimigos vinham de forma diferente, disputas de aldeia, guardas imperiais cobrando impostos. Aqui, a violência tinha cheiro de pólvora e eco de espora. A primeira vez que vi os foras da lei, o sol ainda ardia alto no céu. 3 cavaleiros surgiram como sombras na linha do horizonte, aproximando-se com calma que soava mais ameaçadora do que pressa. Eu estava recolhendo roupas no varal quando percebi. O coração saltou em meu peito. Ele também percebeu. Saiu da estrebaria com o rifle nas mãos, o olhar duro como aço. Não me disse nada, não precisava. Com um gesto rápido, apontou para a casa, mandando-me entrar. Mas minhas pernas travaram por um instante. O medo me paralisava. Os homens desmontaram diante da cerca. Riam alto, palavras em português cuspidas como veneno. Eu não entendia tudo, mas compreendi o suficiente. Exigiam gado, exigiam terra, exigiam submissão. Ele respondeu com voz firme, sem tremer. Mesmo sem compreender as frases, eu via em seu corpo o peso da resistência. Então o primeiro disparo rasgou o ar. O estampido ecoou pelo vale e a poeira levantou ao redor. Eu gritei sem querer, o som preso entre terror e desespero. Ele puxou-me de volta para dentro da casa com a força de um homem que não podia se dar ao luxo de hesitar. O vidro da janela estilhaçou com a segunda bala. Ele se agachou, carregou o rifle com movimentos secos. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, havia um comando silencioso, ficar baixa, ficar viva. Depois se ergueu e respondeu ao fogo. O mundo virou caos. O barulho ensurdecedor dos tiros, o cheiro de pólvora queimando, a madeira da parede tremendo a cada impacto. Eu me encolhi atrás da mesa, rezando em silêncio aos ancestrais, ao mesmo tempo em que a imagem dele em pé, enfrentando 3 homens sozinho, me gravava na memória como uma pintura de fogo e coragem. O confronto pareceu durar horas, mas foram apenas minutos. Um dos ladrões caiu do cavalo, o segundo recuou mancando. O terceiro tentou avançar, mas encontrou o disparo certeiro dele, que o fez fugir. Quando o silêncio voltou, não era mais o silêncio pesado da fazenda, era o silêncio depois da guerra, cheio de fumaça e adrenalina. Ele respirava ofegante, encostado na porta quebrada. E então vi, o sangue escorria por seu braço, manchando a camisa. Corri até ele sem pensar. Ele tentou afastar-me, orgulhoso, mas a dor o venceu. Segurei seu braço com firmeza. Era um corte profundo, a bala havia apenas rasgado a carne, mas se não cuidasse, poderia apodrecer. Abri minha mala com mãos trêmulas. Ali estavam as poucas coisas que trouxera da China, um pano de seda, um saquinho de ervas secas, um pequeno frasco de pó medicinal. Coisas que minha mãe me ensinara a usar. Coisas que eram meu último vínculo com um mundo distante. Molhei o pano, limpei o sangue, soprei o pó sobre o ferimento. Ele me olhava desconfiado, mas não me impediu. Quando enfaixei o braço com firmeza, senti o calor da pele dele contra minhas mãos, e naquele instante percebi, não era apenas um estranho duro. Era um homem de carne, vulnerável, que sangrava como todos os outros. Ele murmurou algo em português, baixo, talvez um agradecimento. Eu não entendi as palavras, mas entendi o tom. Respondi em minha língua,
N. Rui ou de você ficará bem. E naquele olhar que trocamos, pela primeira vez, não havia desconfiança. Havia respeito. Nos dias que se seguiram, cuidei de seu ferimento como podia. Troquei as faixas, preparei infusões das ervas que trouxera. Ele, pela primeira vez, não evitou minha presença. Sentávamos lado a lado na varanda ao entardecer, em silêncio, observando o céu que se tingia de vermelho. Ainda não havia palavras entre nós. Mas havia algo mais poderoso, o reconhecimento de que estávamos sozinhos contra o mesmo mundo cruel. A solidão, quando dividida, deixava de ser um abismo e se tornava uma ponte estreita, mas firme. Quando ele voltou a montar seu cavalo, ainda com o braço enfaixado, olhou para mim antes de sair. Não precisou falar. Eu soube, ele confiava que eu estaria ali quando voltasse. E pela primeira vez desde que chegará, senti que não era apenas um erro do destino. Eu era necessária. O ferimento dele cicatrizava devagar, e durante aquelas semanas, descobrimos que o silêncio podia ser menos cruel quando preenchido por pequenas tentativas de voz. Uma tarde, ele me encontrou sentada no degrau da varanda, observando o pôr do sol tingir de dourado a poeira da fazenda. Sentou-se ao meu lado, sem pedir licença. Ficamos assim, calados, até que ele disse uma palavra curta, apontando para o céu. Céu. Eu franzi a testa, tentando repetir. Céu. Ele riu, baixo, pela primeira vez desde que cheguei. Sacudiu a cabeça e corrigiu, céu. Repeti com mais cuidado, céu. Dessa vez, ele assentiu. Senti-me como uma criança aprendendo a falar de novo, mas havia ternura nesse aprendizado. E quis retribuir. Apontei para o mesmo céu, toquei meu peito e disse em minha língua, Tim. Ele tentou repetir. Tien. A pronúncia era dura, mas o esforço arrancou de mim um sorriso inesperado. Assim começou nosso estranho dicionário, pão, água, cavalo, lua. Ele me ensinava português, eu lhe dava o mandarim. Os sons eram tropeços, mas cada palavra aprendida era como uma pedra colocada em uma ponte entre nós. Certa noite, enquanto ele descansava na cadeira de balanço, decidi contar-lhe minha história. Eu sabia que ele não entenderia as palavras, mas talvez entendesse o coração. Coloquei sobre a mesa o colar de jade que sempre carregava. Segurei-o contra a luz da lamparina, o verde brilhando como memória. Levei a mão ao peito, depois fiz o gesto de navio com as mãos balançando. E lágrimas escorreram sem que eu pudesse deter. Apontei para longe, depois para mim, e por fim deixei a corrente escorregar entre os dedos. Ele me observava em silêncio, os olhos fixos, sérios. Quando terminei, não houve palavra de consolo. Mas ele estendeu a mão grande, calejada, e cobriu a minha com delicadeza inesperada. Nenhuma frase poderia ter sido mais clara. Foi então que, quebrando o peso da noite, ele falou. A voz dele era baixa, arrastada, mas cada palavra era como um golpe certeiro. Eu esperava outra. Meu coração se apertou. Era a verdade que eu sempre temia. Baixei os olhos, pronta para sentir a dor como faca. Mas ele continuou. Mas, talvez, destino trouxe, certo. Levantei o olhar, surpresa. Seu rosto duro não se suavizou em sorrisos fáceis, mas nos olhos havia uma confissão, ele começava a me aceitar não como engano, mas como presença. Não respondi com palavras. Apenas deixei que minha mão permanecesse sob a dele, firme, respirando o silêncio que agora já não era vazio. Nos dias seguintes, o amor começou a crescer não como fogueira, mas como brasa discreta. Não era dito em palavras doces, mas vivido em gestos. Ele partia cedo para o campo e deixava sempre um pedaço de pão extra para mim. Eu, em troca, levava-lhe água fresca quando o sol castigava alto. Dividíamos as tarefas da terra como dois soldados dividem o peso de uma batalha. Uma noite, levei um pano para o quintal e o estendi sobre a terra batida. Convidei-o com um gesto simples para sentar-se. Deitamos lado a lado, olhando para o céu estrelado. Ele apontava para cada constelação e dizia o nome em português. Eu repetia, tropeçando.
Depois, era minha vez, eu dizia os nomes em mandarim, e ele tentava imitar, rindo baixo quando errava. Ali, sob o manto de estrelas, percebi que não precisávamos da mesma língua para conversar. O coração havia encontrado o idioma que importava. Mesmo assim, a lembrança do que eu não era ainda me rondava. Às vezes, quando ele ficava calado demais, eu sentia o peso da sombra da mulher que nunca chegou. Mas então ele fazia algo simples, segurava a rédea do cavalo e a entregava em minhas mãos, como quem divide confiança. Ou deixava o rifle encostado à porta, sabendo que eu cuidaria da casa. Cada gesto era uma palavra não dita: você não é engano, você é parte. Naquele oeste selvagem, onde a poeira engolia sonhos e a solidão matava mais que balas, nós dois encontrávamos uma forma de resistir. Não como amantes declarados, ainda não. Mas como dois corações quebrados que aprenderam a se reconhecer na vulnerabilidade. Na ausência de palavras, descobrimos um amor feito de silêncio, pão dividido e estrelas compartilhadas. E, pela primeira vez desde que deixara minha terra, senti que talvez o destino não me tivesse jogado ao acaso. Talvez tivesse me guiado até aqui, para aprender que há vozes que só se ouvem quando não se fala. O vento soprou estranho naquela manhã. Os cães latiam sem parar, inquietos, e o gado se agitava no curral. O sol mal havia nascido quando vi, na linha distante do horizonte, cavaleiros se aproximando. Não eram 3, como antes. Eram muitos. A poeira erguida pelos cascos dos cavalos parecia uma tempestade. Ele percebeu ao mesmo tempo que eu. Correu até a casa, pegou o rifle, depois me olhou. O olhar dele não era mais de desconfiança, mas de urgência. Com um gesto, pediu que eu ficasse dentro. Mas algo dentro de mim sabia que não poderia mais apenas assistir. O estrondo dos cascos crescia, até que o primeiro disparo rasgou o silêncio. A fazenda virou campo de batalha. Balas atravessavam as cercas, estilhaçavam madeira. Ele disparava com precisão, cada tiro uma declaração de que não entregaria sua terra. Eu me agachei atrás da janela, mas, quando vi um dos homens tentar entrar pelos fundos, agarrei a velha espingarda encostada na parede. Não sabia se minhas mãos tremiam de medo ou de coragem, mas puxei o gatilho. O estampido ecoou, e o invasor caiu. Foi a primeira vez que enfrentei o oeste de frente, e senti o coração bater como tambor dentro do peito. Ele me viu pela janela e, em vez de raiva, havia respeito em seus olhos. Pela primeira vez, lutávamos lado a lado, como iguais. O tiroteio se estendeu como eternidade. O ar se encheu de fumaça, cheiro de pólvora e poeira levantada pelos cavalos. 2 homens caíram, outros recuaram, mas ainda havia mais. Um disparo ricocheteou perto da porta, e ele foi atingido no ombro. Cambaleou, mas não caiu. Corri até ele, segurei seu braço ensanguentado, o mesmo que já havia tratado antes. Não. Gritei em minha língua, lágrimas queimando meus olhos. Ele não entendeu as palavras, mas entendeu meu desespero. Com a outra mão, ele recarregou o rifle e disparou contra o inimigo que avançava. O homem caiu. O resto, percebendo que não conseguiria tomar a fazenda, fugiu pelo mesmo horizonte por onde chegará. O silêncio voltou, mas não era paz. Era um silêncio cheio de fumaça, sangue e cansaço. Apoiei-o contra a parede da varanda, tentando estancar o ferimento com minhas mãos trêmulas. Ele respirava pesado, mas seus olhos estavam fixos em mim. E então, com voz rouca, em português claro, ele disse: "Minha esposa." As palavras caíram sobre mim como chuva no deserto. Pela primeira vez, ele me nomeou não como engano, não como sombra, mas como parte de si. Chorei em silêncio, apertando o colar de Jade contra o peito, depois encostei minha testa na dele. Não respondi em português, porque não sabia como. Apenas sussurrei em minha língua. Win. Ele não compreendeu o som, mas compreendeu o coração. Seus dedos, calejados e fortes, seguraram minha mão com firmeza. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. As cercas queimadas, a porta quebrada, o sangue ainda manchando a terra.
Mas havia algo novo entre nós, uma certeza. O oeste podia ser cruel, podia roubar tudo, mas não poderia apagar o que nascerá naquela fazenda feita de silêncio e poeira. Trabalhamos juntos, como sempre, mas agora cada gesto era mais leve. Ele deixava o pão não apenas por hábito, mas porque sabia que eu sorriria ao encontrá-lo. Eu cuidava da roupa dele, não por obrigação, mas porque queria que ele se sentisse amparado. À noite, continuávamos a olhar as estrelas, agora sem medo de que o silêncio fosse um abismo. Um idioma invisível havia se criado entre nós, feito de olhares, toques, pequenos sorrisos raros. Não era português, nem mandarim. Era a linguagem do destino, escrita em poeira e suor, em lágrimas e pólvora. Certa tarde, caminhamos lado a lado até a cerca mais distante da fazenda. O vento levantava a poeira, cobrindo nossos rostos. Ele parou, apoiou-se no rifle e olhou para o horizonte aberto, onde o céu se encontrava com a terra em linha infinita. Eu também olhei. A estrada parecia interminável, como se o oeste inteiro fosse apenas promessa. Pensei em tudo o que perderá, em tudo o que encontrara. E soube, dentro de mim, que apesar de não falar sua língua, havia encontrado um lar. Porque às vezes o destino não nos dá o que pedimos. Ele nos dá o que precisamos. E assim, de mãos dadas com aquele homem que um dia foi apenas silêncio e desconfiança, aprendi que até no lugar mais árido o amor pode florescer. Basta que dois corações aceitem ouvir a voz um do outro, mesmo que nunca digam a mesma palavra. A poeira da estrada se ergueu em redemoinhos diante de nós. O horizonte estava aberto, esperando. E, no fundo, eu sabia, não éramos mais dois estranhos. Éramos parte de uma mesma história, escrita não com tinta, mas com coragem, dor e ternura. O destino havia escrito com poeira, mas a mensagem era clara, eu era sua esposa. E ele, meu lar.